gente está conversando aqui na série Eleições 2020, Voto e Cidadania, com o candidato da Rede Sustentabilidade, Marcos Ribeiro, dentro da série que a gente tem feito aí nesse período eleitoral, com todos os 11 candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. No dia 12 de novembro, vamos fazer um debate com também todos os 11 candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora, em parceria do Grupo Solar de Comunicação com a Unicademia. Candidato, a gente já falou aqui sobre vários temas, educação, saúde, economia. Vamos falar um pouco sobre a questão da cultura. Você falava há pouco sobre a situação dos eventos. E a cultura vai mais além do que os eventos que a gente tem observado aqui. O que você pretende fazer, não só para tentar, de novo, retomar essas atividades, mas principalmente incentivar o setor cultural de Juiz de Fora, que antes da pandemia, vamos esquecer esse período de março para cá, já vinha discutindo diversas ações em relação ao seu setor. Por exemplo, a Lei Murilo Mendes, que ao longo dos anos foi perdendo força. O que você pretende fazer para retomar esse setor, claro, dentro da questão que envolve também a pandemia? A cultura, não diferente de outras colocações dentro do município, é importante. Primeira questão, a gente já falou agora durante a pandemia, tem que sentar com o pessoal da cultura, criar um protocolo e criar condições para que eles trabalhem. Todos têm direito de sustentar a sua família. Agora, bem como você colocou, a cultura já vem sofrendo em Juiz de Fora há muitos e muitos anos. Então, a gente tem que criar um calendário cultural em Juiz de Fora. Tem que se criar. Isso, a administração tem que chamar o pessoal da cultura, como a gente tem até amigo em comum, Renato, que é da cultura. É muito importante a administração estar chamando e criar um calendário. E buscar, na iniciativa privada, recursos para a Lei Murilo Mendes. Para quê? Para que a gente tenha uma cultura ativa em Juiz de Fora, que a gente consiga fazer um turismo. As pessoas vêm aqui pela cultura. Antigamente a gente teve tantos eventos em Juiz de Fora que vinham pessoas de longe participar. Então a gente tem que fazer isso, chamar a iniciativa privada, conseguir recurso e fazer um calendário cultural em Juiz de Fora. O que você pensa do carnaval, por exemplo? Carnaval, eu vou te ser muito sincero, a gente vê cidades como Belo Horizonte, que não tinha carnaval, e hoje está lá, arrecadando milhões. Então tem que chamar a rede hoteleira, tem que chamar todos da cultura e estudar uma forma da gente conseguir trazer para Juiz de Fora esse turismo cultural. Isso é muito importante. Eu vou sair da cultura para ir para a segurança pública. Parece que não tem relação, mas tem, né? Quando você avança em questões culturais, você minimiza os problemas de violência urbana. Mas falando de segurança pública, Marcos, no seu plano de governo, uma vez mais, você diz que tem a intenção de trabalhar pela uma integração das forças de segurança. A gente sabe que o papel da prefeitura é minimizado nesse setor, porque tanto as polícias civil e militar são de responsabilidade do Estado, assim como a segurança urbana é de responsabilidade do Estado. Ao município, nesse papel, cabe a gestão da Guarda Municipal, além, é claro, da atuação política para tentar trazer recursos, trazer incremento de programas como, por exemplo, o Olho Vivo, enfim. Mas com relação à Guarda Municipal, qual o pensamento que você tem, Marcos, sobre o uso dessa corporação no combate à violência urbana, ou que ela deve ficar restrita a atividades comunitárias, uma guarda mais cidadã como ela é hoje, de preservação de patrimônio? Qual uso você queria dar para a guarda para tentar minimizar os nossos indicadores de violência urbana? A segurança pública, como você bem colocou, ela tem que ser discutida de várias formas. Não se discute a segurança pública isoladamente. No nosso plano de governo, a gente traz de criar, dentro da administração em Juiz de Fora, o exemplo de BH, do COP. Lá tem representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, CEMIG, porque quando a gente fala em segurança pública tem todo um contexto. Então é a primeira questão. A gente fala lá também da necessidade do olho vivo nos bairros. Hoje, o olho vivo hoje é inteligência, não tem como a gente botar um policial em cada esquina. A gente sabe disso. Então a importância do olho vivo é outra questão que é discutida. A gente fala do PROERD, que é um programa da Polícia Militar nas escolas, que é muito importante. Então, essas são algumas questões que a gente coloca. A questão da Guarda Municipal tem que ser utilizada da forma que a legislação hoje permite.
tem que ser uma guarda cidadã e resguardar o patrimônio. Todo mundo quer que o guarda municipal chegue ali e prenda, dá tapa na cara. Infelizmente, a sociedade nossa hoje, muitas vezes, quer ver sangue. Isso é triste, sabe por quê? Porque aquele guarda, se ele tem que agir dentro do que a lei permite ele agir. Na hora que ele sair daquilo ali, ele vai responder, vai ser penalizado. E eu falo que eu fui da segurança pública. É a hora que todo mundo vira as costas para ele. Deixa ele lá sozinho. Infelizmente, eu convivi isso na segurança pública. A população tem hora que quer que faça, mas ela tem que entender que o gestor público tem que agir dentro da legalidade. E se hoje a lei permite a guarda municipal ser uma guarda cidadã e ser uma guarda de proteção ao patrimônio, é essa a função dela. Amanhã, avançando a legislação, permitindo, abrangindo mais questões para ela, claro que vai ser feito. E faço mais uma colocação. É muito importante a guarda municipal no nosso município. É muito importante. E penso também num projeto de conscientização. Por que não a gente não levar os guardas municipais também aos programas como o ProERG, para eles poderem trocar experiência com as crianças, falar um pouquinho das atividades deles. As pessoas ainda confundem muito essa questão da competência da guarda municipal. Mas falo mais uma vez, claro, tem que se avançar. Hoje a gente já pensa numa polícia municipal, é uma discussão. E aí, a guarda municipal vai virar uma polícia municipal? Para mim, tudo que vem para a força de segurança é positivo. Agora, amigos guardas municipais, quero falar para vocês agora. Vocês têm a função de vocês e agem dentro do estrito cumprimento do dever legal. Porque o dia que vocês saírem, que vocês errarem um pouquinho, vocês serão penalizados e ninguém vai lá dar a mão para vocês, não. Eu, como prefeito, pode ter certeza, vocês terão meu total apoio, porque o combate à violência é fundamental num país que a gente quer que seja sério. Combate à violência é fundamental. Mas é isso aí. É claro, tem discussões, mas hoje a função da Guarda Municipal, a lei estabelece e a gente tem que respeitar. Atual, Marcos, você entende que porque como prefeito você pode propor alterações no texto legal. Você pretende propor as alterações ou você pretende usar a guarda? Porque assim ela cumpre um papel. Mas há quem entenda que ela possa cumprir um papel que vá além desse. Há quem entenda até que ela possa ter um papel mais de ostensivo, de polícia mesmo, até com armamento de fogo, com armamento letal. A gente sabe que hoje ela é restrita a uma guarda mais de preservação de patrimônio e uma guarda cidadã. Mas você pretende ir além nisso ou esse uso te contempla para o que você pensa de segurança pública para Juiz de Fora? Repito mais uma vez, a Guarda Municipal, claro, ela tem que estar incluída sim nesse plano de segurança, mas a gente tem que conversar com os guardas. Por quê que a gente tem que conversar com eles? Tudo implica em treinamento, Ricardo. Se a gente quer uma guarda municipal que faça um policiamento ostensivo, a gente tem que dar treinamento para eles. Não é simplesmente dar uma tonfa e falar, vai lá e prende, expor o guarda municipal. Que aqui em Juiz de Fora eu já vi muito isso. Colocar o guarda municipal para ir lá brigar com o camelô. Não, você está expondo seu guarda municipal. Seu guarda municipal não pode ser exposto dessa forma, não. Então, a questão do porte de arma. A lei fala que cidade acima de 250 mil habitantes é permitido. Então, a gente tem que sentar com a Guarda Municipal e conversar a respeito. Por que eu te falo isso? Hoje o município teria condição de comprar arma para todo mundo? Então, são questões que têm que ser analisadas. Mas a Guarda Municipal faz parte do corpo de segurança pública e tem que ser valorizada, sim. Candidato, o senhor defende também na área da segurança pública a implementação de um programa de ressocialização para detentos em parceria com o governo estadual, justamente nos moldes daquele que já existe em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. Eu gostaria de saber exatamente como que funcionaria esse programa e como que ele seria implementado aqui em Juiz de Fora. Quando a gente fala desse projeto, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer a APAC. É um projeto muito bom, um projeto que tinha que ser implementado no estado todo. Outros países vieram a Minas Gerais conhecer. Por quê? A gente fala, educação é a base de tudo, né? Mas quando falha aqui embaixo na educação, a gente tem que pensar na ressocialização. E a associação de proteção e atenção ao condenado é muito importante. E a gente poderia, o município,
criar parcerias, como já teve no passado, de colocar hoje os condenados, os ressocializandos, para trabalhar. A gente tem que pensar nisso, mas trabalhar, tem a questão da limpeza da rua, tem a questão de uma oficina mecânica central, que a gente poderia fazer e não contratar oficinas de fora, baratear. Então, são várias questões. Quando a gente fala desse modelo copiado, é a PAC, e é pensar em ressocialização. Nós temos que ressocializar aquele que transgrediu. Então, seria isso. Entendeu? A PAC, para quem não conhece, é um sistema de autorresponsabilidade, onde vai ficar pessoas de baixa periculosidade. Entendeu? Por quê? É igual a gente fala da ressocialização. É muito importante a gente focar nisso. Quem fala que nunca pode errar? Qualquer um de nós aqui pode transgredir a lei um dia. E se a gente transgredir, a gente tem que ser condenado, sim. E dentro desse processo, a gente tem que sair recuperado de volta à sociedade. Então, a PAC a gente cita nessa questão. Nosso município hoje tem um número de detentos muito elevado, ninguém sabe, ninguém fala. Então, a gente tem que recuperar e colocar todos de volta à sociedade. O mais difícil parece ser convencer alguma comunidade a receber no seu bairro uma PAC, né? Que essa foi uma discussão acalorada que a gente teve há pouco tempo em relação à sua instalação. Então, o Ricardo, é uma questão muito importante. Por quê? Eles queriam fazer a PAC no Linhares. E o Linhares já é um bairro muito penalizado. Na época, a gente foi contra a instalação no Linhares também. Por quê? O bairro Linhares, lá tem seres humanos. Não é simplesmente a gente criar unidades, colocar lá e deixar lá para eles. Tem todo um problema ao entorno. Quando a gente cria uma unidade prisional, tem aquela questão das famílias. O detento vem de fora, é direito do detento ficar próximo à família, mas a gente sabe que falta estrutura nas unidades prisionais. Então, vem as famílias com dificuldade, cria todo um problema social em volta das unidades, e o município muitas vezes não pensa nessa questão. Então, o que eu vejo da APAC hoje em Juiz de Fora é discutir com a população, achar um lugar ideal, que não traga nenhum problema à questão dos bairros. E o Linhares, a gente tem que entender a população lá por isso. O Linhares hoje tem 4 unidades prisionais. 4. Então, já é muito penalizado. No nosso plano de governo, a gente fala isso, de dar uma assistência aos bairros, exemplo, Santa Lúcia também, que tem um sócio educativo, que tem as unidades. Por quê? Vamos falar especificamente do Linhares hoje. Infelizmente, ninguém quer morar perto de uma cadeia. Ninguém. Comércio, eu presenciei. O detento sai de alvará, talvez não tenha ninguém esperando, ele passa no comércio e pede a passagem emprestada. Se você fosse comerciante, você teria coragem de negar? Você não sabe quem que é ele. Então tem todo um problema ao entorno. E o município tem que observar e trabalhar para resolver esses problemas também. Voltando a falar de sustentabilidade, Marcos, a gente já perpassou aqui, você falou da intenção de tentar utilizar combustíveis não poluentes na frota de ônibus da rede municipal, mas você fala também num ponto que me chamou a atenção, que talvez a partir de 2022, propor já, talvez já no ano que vem para valer, a partir de 2022, um projeto de lei que obrigue algumas construções novas a serem erguidas na cidade, a serem adaptadas para usinas minivoltaicas, para a utilização de energia solar, que é uma energia não poluente e sustentável. Eu acho até uma ideia interessante e que pode prosperar, mas mediante uma discussão com a sociedade, porque hoje há um lobby muito grande do setor da construção civil dentro do Poder Legislativo. Enfim, como você pretende levar a cabo essa proposta de incentivar a utilização de mini usinas voltaicas? Quais seriam as balizas, quais novos empreendimentos poderiam ser obrigados a ter esse novo modelo de energia? Enfim, como você pensa essa proposta e como levar ela a cabo diante dessa resistência do setor de construção civil muito forte na política de Juiz de Fora? Renato, como eu bem coloquei, Juiz de Fora precisa ser pensado a longo prazo. Juiz de Fora, infelizmente, sempre vem sendo pensado a curto prazo. Vamos fazer ali só o paliativo, e não é. A gente vê hoje questão das áreas verdes próximas ao centro sendo suprimidas para construir edifícios. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo.
Nós temos que valorizar as nossas áreas verdes no centro, primeira coisa. Outra coisa que a gente fala, toda empresa tem que ter uma responsabilidade social. Tem que ter essa responsabilidade social. E quando a gente fala da questão de sustentabilidade, a gente fala de energia solar, que é muito importante nesses empreendimentos, a gente fala de bicicletários, a gente fala de reaproveitamento de água. Gente, o mundo todo discute isso, por que a gente não pode discutir em Juiz de Fora? E o que a gente tem que fazer em Juiz de Fora, bem como você bem colocou a questão do lobby, é acabar com esse lobby porco, que a nossa cidade só chegou nessa situação desse déficit de 150 milhões por causa disso, por causa do lobby, por causa do jeitinho. Vou te dar um exemplo. Você apresenta um projeto na prefeitura e eu apresento. O meu demora 90 dias, o seu demora 15. Muitas vezes a gente vê isso. Eu sei que você usou como exemplo, eu estou brincando. O meu não, né? É um exemplo, é um exemplo. Então, a gente tem que acabar com esse jeitinho, pedir, tudo tem que pedir favor vereador. Não, o cidadão não merece isso. O cidadão merece ter um serviço público de qualidade. E a gente fala, dentro do nosso projeto, a questão de tornar a prefeitura mais acessível através de aplicativo. A gente fala do aplicativo da saúde. Então, resumindo, Juiz de Fora tem que ser pensado a longo prazo. E a questão da sustentabilidade é mundial. Não tem como a gente chegar aqui em Juiz de Fora e virar as costas para a sustentabilidade. A gente fala da questão do nosso lixo, biogás, a gente tem que fazer o aproveitamento. A gente fala da questão dos ônibus. Muitas cidades do Brasil que pensam em sustentabilidade têm ônibus de NV. Por que nós não temos? Você pretende também ampliar a coleta seletiva na cidade? Com certeza. Está dentro do nosso plano de governo, principalmente nos condomínios. Claro, é uma questão de educação que a gente tem que implantar na escola. Mas a gente fazer essa coleta seletiva e, a partir dessa coleta seletiva, a gente criar cooperativas para gerar emprego e renda. Juiz de Fora não recicla o seu lixo. Então, é outra questão que a gente tem que debater e tem que fazer. Eu acho que, se a gente continuar da forma que está, a gente vai destruir o mundo. Tenho certeza disso. A questão da sustentabilidade hoje é uma preocupação mundial. E Juiz de Fora não pode fugir também dessa questão. Candidato, ainda nessa parte de sustentabilidade, também meio ambiente, também envolve mobilidade, eu gostaria de saber quais são seus planos para o Rio Paraibuna, já que a atual administração ela toca um projeto de despoluição daquele rio, só que o projeto ele encontra várias dificuldades, principalmente de viabilização de uma estrutura, como por exemplo as estações de tratamento de esgoto. A estação de Santa Luzia, que ainda não começou a ser construída, a da União Indústria começou a funcionar recentemente, a do Barbosa Lage precisa ser ampliada. Então eu gostaria de saber quais são seus planos. O senhor tocaria esse projeto que já está sendo conduzido pela atual administração, ou o senhor tentaria mexer nele de alguma maneira? Claro, a gente tem que chegar lá e estudar as possibilidades, pegar o projeto e estudar as possibilidades. A despoluição do Rio Paraibuna é uma coisa que vem de promessas aí de anos e anos e tem que ser realizada. Agora, bem que você tocou na estação de tratamento Barbosa Lage. O que estão fazendo com a população do Barbosa Lage é um crime. Eu estive lá no bairro. O mau cheiro daquela estação não tem quem aguente. Então a gente tem que rever isso. Se não tem como construir estação de tratamento perto das casas, que não construa. Aquilo lá é uma questão de saúde pública. A gente não pode criar um problema. A despoluição do Rio Paraibuna é muito importante, mas criou um problema para o bairro. Desvalorização de imóvel. Quem consegue morar perto do mau cheiro daquele? Vocês já tiveram a oportunidade de presenciar lá? Passa lá uma hora que vocês vão ver. A população ali vem sofrendo, mas dentro dessa questão, o projeto de despoluição do Rio Paraibuna tem que ser feito sim. E agora eu te falo, continuar o projeto adequar, é só a gente chegando lá, Deus permitindo, a gente vai analisar, mas tem que ser feita a despoluição do Rio Paraibuna. Quando a gente falou de educação, Marcos, acabamos mudando o assunto e sobrou uma pergunta que eu queria te fazer com relação ao déficit de professores efetivos na rede de educação municipal. Hoje há um número muito grande de contratados, os contratos são renovados ano a ano, mas nem todos ficam, entram novos, mudam de escola, enfim, não há uma memória da prestação de serviço, não há continuidade na prestação de serviço, e isso acaba prejudicando na ponta, que é nos alunos da rede pública.
Você tem pretensão de tentar reequilibrar esse número de servidores efetivos dentro do quadro do magistério municipal, o que passa, é lógico, pela realização de concurso público? Renato, bem como você colocou, Juiz de Fora, repito isso, não pensa a cidade em longo prazo. Hoje a gente tem mais de 10 anos que não tem concurso para professor. Isso é um absurdo. Um absurdo por quê? O serviço público, a gente sabe, a Constituição fala do concurso. Juiz de Fora vem, claro, questão excepcional, educação é válido, é legal, mas não é a forma melhor de se fazer. Então tem que se fazer concurso público, sim. Se acontecer do município ver que não tem a condição de fazer agora as 2.000 vagas, que se faça o primeiro, o segundo, o terceiro, mas professor, principalmente professor, que está aí dando educação às crianças, tem que ser efetivo, tem que ser valorizado. Não é que eu esteja desmerecendo os contratados, não. Que muitos ali queriam concurso, quer o concurso. Mas é isso. Aqui, nosso plano de governo, eu já assumi e assumo novamente. Sendo prefeito, vai ter concurso sim. Saia dinheiro de onde sair, tem que buscar fora, mas vai ter concurso sim. O professor tem que ser respeitado. Os próprios contratados defendem o concurso exatamente para eles terem maior segurança em sua carreira, né? Porque essa renovação ano a ano, todo chega perto de dezembro, você não sabe como é que vai ser o ano seguinte. E fora, Ricardo, outra colocação que alguns professores fizeram para nós. O professor está desenvolvendo um bom trabalho naquele colégio, está gostando, a comunidade está gostando do professor, os alunos estão gostando, aí na nova renovação manda ele para outro colégio. Então é muito importante esse concurso. Para quê? Para a gente ter uma educação numa melhor qualidade, o professor vai estar mais tranquilo, tendo a certeza de um concurso. E também para a população estar mais próximo dos professores, que a gente reclama muito que a comunidade se afastou das escolas, né? Mas antigamente era a tia, todo mundo sabia quem era a tia. Agora, se você troca a tia toda semana, não cria esse vínculo professor e aluno, que é muito importante. Talvez a nossa evasão escolar esteja também nisso aí. Por que não? A gente tem uma evasão escolar alta. Então, por que a gente não analisar também nesse fator? Eu estou vendo aqui, candidato, a gente está chegando na reta final aqui da entrevista, eu só queria voltar naquele ponto que você tocou. E eu tenho repetido isso também nas entrevistas. Se você considera que a sua principal proposta, aquela que já vai impactar nos seus primeiros dias de governo, seria essa que você colocou agora há pouco, de reduzir o ISS-QN, essa seria a principal ação que você faria de imediato, dentro de tudo que você falou aqui, para que seu governo já seja marcado por alguma ação efetiva? Renato, a nossa principal proposta, claro, além de romper com essa política que vem acabando com o Juiz de Fora, é respeitar o cidadão. É o cidadão saber que lá ele vai ter um prefeito que vai estar sentindo a dor que ele sente quando uma mãe perde um filho por falta de cirurgia. A questão do ISS é um dos fatores de reconhecimento pela necessidade e de respeito a uma classe. Mas eu vou ser sincero com você, a nossa bandeira é o povo. A nossa bandeira é respeitar o cidadão. Isso que a gente vê que em Juiz de Fora vem faltando há muito tempo. Marcos, uma pergunta do repórter de política curioso dos bastidores da política local. Eu conversei com você já há 3 meses, quando foi colocada a pré-candidatura. Já havia esse acordo, essa proximidade entre Rede e Avante. Mas nesse processo todo, você chegou a conversar com outros grupos políticos por apoio e você foi procurado por algum dos outros candidatos colocados na disputa para tentar alguma composição? Politicamente, como que se deu a sua viabilização como candidato à Prefeitura de Juiz de Fora? Renato, é muito importante essa pergunta. Como eu bem citei, nós conversamos sim com vários grupos, e que foi colocado que a Zona Norte é bom para dar o vice. Para nós não. A Zona Norte, e quando eu falo Zona Norte, eu falo da periferia de Juiz de Fora, não nasceu para andar na garupa, não. E principalmente, aqui a gente tem um projeto para a nossa cidade, um projeto para a nossa população, coisa que a gente não viu em muitas candidaturas. Então, por isso, hoje eu sou candidato a prefeito. Mas quem te procurou? Dá para contar para a gente alguma das candidaturas maiores que eu digo que pontuam melhores nas últimas pesquisas? Alguém te procurou, tentou incorporar o seu projeto ao dele?
Renato, procurou sim, mas eu prefiro não falar. Prefiro, se eles quiserem falar, deixar à vontade para eles. Em respeito a eles, não vou falar, entendeu? Mas se eles quiserem falar, eu deixo aqui até gravado, que fique, deixo à vontade para eles. Candidato, a derradeira, se o Ricardo me permite, o senhor, quando o senhor foi aprovado na convenção partidária da rede para ser o candidato, alguns dias depois o senhor anunciou o seu vice, que na ocasião era um estudante de direito também, Felipe Moreira, que também era do Avante, assim como o Matheus. Mas depois houve uma troca no caminho, o Matheus acabou assumindo esse papel de candidato a vice-prefeito na chapa do senhor. Por que ocorreu essa mudança? O que aconteceu, candidato? É muito importante a gente falar isso também, que as pessoas nos perguntam sempre. Foi num momento de diálogo, o grupo sentou e, gentilmente, o Matheus deixou aberto, o Felipe, na época, deixou aberto essa possibilidade de troca. E, na questão do partido, o partido achou melhor fazer essa troca. Então, está aqui, está até me acompanhando aqui, quero agradecer-lhe o Matheus, pessoa espetacular. Felipe também era uma pessoa espetacular, mas o Felipe tinha seus projetos pessoais também, e nesse momento de diálogo foi feito pelo Partido Avante a troca. E eu, como candidato a prefeito pela rede, e nós tínhamos dado a palavra que o vice seria do Avante, que para nós palavra é muito importante, igual eu falo, respeito e agradeço o Matheus mais uma vez, quem o Avante indicasse naquele momento, que não ferisse contra os princípios éticos, a gente aceitaria. Então, isso, essa troca foi feita através de um diálogo, não foi nada abrupto ou briga, nada disso. Foi uma troca que numa conversa particular entre o pessoal do Avante e dos dois candidatos fizeram. Então, eu respeitei e respeito. Candidato Marcos Ribeiro, da Rede Sustentabilidade, eu peço que você olhe para aquela câmera ali, candidato, para você fazer as suas considerações finais aí em 1 minuto e meio, por favor. População de Juiz de Fora, a gente chegou num momento muito importante. As eleições estão próximas. Tem muita gente aí prometendo mundos e fundos. Tiveram a oportunidade de fazer, não fizeram nada. Isso vocês podem presenciar. E tem outros aí que estão vindo com uma novidade. E não é. Então, o que eu peço a vocês, cidadão juiz-forano, conheça o nosso projeto, conheça Marcos Ribeiro. Meu compromisso é com vocês, eleitores. E falo mais, a nossa Zona Norte precisa de um olhar especial. A nossa periferia de Juiz de Fora precisa de um olhar especial. Eu não vejo nenhum candidato com esse olhar especial para aqueles que mais precisam. Agradeço vocês aqui pela oportunidade, agradeço a todos os ouvintes e deixo um grande abraço a todos. E convido vocês para estar conhecendo o nosso projeto e para estar votando 18 no dia das eleições. Marcos Ribeiro. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e agradeço vocês mais uma vez aqui pela receptividade e pela oportunidade. Obrigado mais uma vez ao candidato Marcos Ribeiro, da Rede Sustentabilidade, o candidato que foi entrevistado nessa manhã de quinta-feira aqui na CBN, dentro da série Eleições 2020, Voto e Cidadania. O ouvinte da CBN não deve ter entendido quando eu falei se voltar para a câmera, porque esse debate, essa entrevista aqui ao vivo, vai ser exibida logo mais nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação, também em vídeo, evidentemente. Agradecendo ao Renato Salles, ao Gabriel Borges pela entrevista também. Na próxima semana, encerrando a série com os 11 candidatos, vamos receber na quarta-feira o candidato Wilson Rezato, do PSB, e na quinta-feira o candidato general Marco Felício, do PRTB. E no dia 12 de novembro, eu volto a ressaltar e reforçar nosso grande debate com os 11 candidatos, com a parceria do Grupo Solar de Comunicação com a Uniacademia. Obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima.